Tomar recebe até esta sexta-feira o Simpósio Internacional Paper Trails, que, entre outros aspectos, visa avaliar o impacto e a viabilidade da adoção de uma estratégia de reconversão artística ou outras de instalações industriais, como é o caso das antigas fábricas de papel que existiram em Tomar. Esta manhã, na sessão de abertura do evento, que se realizou no Instituto Politécnico de Tomar, o presidente da instituição, professor João Coroado, começou por referir que a iniciativa visa precisamente refletir sobre o processo da conservação de um vasto património edificado, mas não só, que se tem vindo a degradar. O processo que deu origem a este simpósio e o tema que é, portanto, que vai ser hoje debatido. O tema resulta de um processo que começou há 3 anos, talvez, quando nós começámos a preparar a nossa unidade de investigação, o Tecniart, em que assentámos as linhas orientadoras fundamentalmente no que concerne ao património senso-lato, das quais um dos alicerces assentou naquilo que nós designámos como conservação criativa. Este simpósio não é mais do que uma reflexão a propósito da conservação criativa, sendo que as questões relacionadas com a conservação, e que é conservador, restaurador, melhor percebe o que eu estou a dizer, não é? Em que é importante uma série de princípios éticos e deontológicos na sua intervenção. Estamos a falar dos princípios mínimos, enfim, o respeito pela obra de arte, mas hoje em dia é importante também refletir sobre o nosso património e o nosso património aqui, neste ponto, relacionado com o que dava sustentabilidade, nomeadamente à cidade de Tomar, património industrial, que é o que está aqui de alguma forma em causa. Mas volto à conservação criativa, portanto, colocar criatividade em cima dos princípios da conservação e restauro é algo que necessita de ser discutido, é algo que necessita de ser ponderado, uma vez que aparentemente estas duas formas de estar parecem colidir. Se nós atendermos ao que hoje em dia se vai fazendo à volta do que é a nossa memória, portanto, e quando falamos de memória falamos do nosso património, nós temos verificado que o não uso, e eu estou a falar em senso lato, o não uso dos equipamentos, estamos a falar do património construído, mas também do património móvel e do património integrado, normalmente leva à degradação quando não é utilizado e quando não é cuidado, ou a um registro muito estreito quando é colocado em acervo, ou mesmo quando é colocado em exposição no museu. Eu estou com algum cuidado com as palavras, porque isto são temas que têm uma discussão muito aberta e é importante discuti-lo, mas importa aqui perceber qual é que é a melhor forma e em que situação é melhor fazer a preservação e de que forma é que havemos de fazer essa preservação. Sendo que, a minha opinião, vale o que vale, as questões relacionadas com a criatividade em cima do património, principalmente em cima do que é ruína ou do que é aquilo que se diz, o que já não é património, mas que ainda é património, é possível nós aclararmos, nós reavivarmos essa memória quando emprestamos novas visões àquilo que outrora foi ou que tinha uma determinada função e que nós temos incorporados no que é
a nossa memória. Eu recordo aqui palavras de um grande investigador de instrumentos musicais tradicionais, que diz, é o Paulo Carpinteiro, é professor na Universidade de Santiago de Compostela, é também artesão. Portanto, ele tem alguma responsabilidade também no que faz e no que diz, mas eu recordo as palavras dele quando diz que um instrumento, quando abandona a sua existência, e o abandonar a sua existência é deixar de ser tocado, o instrumento morre, conserva uma memória fotográfica, portanto, a memória de quando o instrumento estava a ser utilizado, mas de alguma forma perde aquilo para o qual foi construído. E perpetuar na íntegra essa memória é continuar a tocar esse instrumento, portanto, e evitar que ele caia num acervo de qualquer museu, sendo certo que a conservação, cair no museu é também garantir de alguma forma a sua conservação, porventura o seu restauro, mas não deixa depois de ser uma imagem que está ali, que pode ser admirada, que deve ser admirada, mas perde toda a componente da prática que está inerente a esse instrumento, e essa memória vai se esvaindo à medida que o tempo passa. E não creio que, ou melhor, creio que hoje as discussões que vão acontecer aqui vão exatamente ao encontro do que o que é que nós podemos fazer à luz do conhecimento atual e à luz desta integração que é a conservação do património e que é a criatividade a partir do que o património nos pode trazer, no sentido de reavivar essas memórias. Portanto, é essa discussão que é importante e que dá, de alguma forma, continuidade ou reforça o processo de investigação que nós, quando submetemos a proposta à Fundação de Ciência e Tecnologia do Centro de Investigação, de alguma forma ficámos responsabilizados por essa discussão e por encontrar diretrizes para olharmos contemporaneamente para aquilo que nós pretendemos e como preservar a nossa memória e, sendo nossa memória, o nosso património. Portanto, eu desejo naturalmente que as discussões que vão ser tidas no âmbito deste simpósio tragam mais informação para ela ser trabalhada. Eu não estou à espera de conclusões definitivas, é porque em investigação não há conclusões definitivas, há linhas, há provocações que se lançam para a discussão e é dessas provocações que nós vamos construindo a nossa forma de olhar para tudo o que nos rodeia. Espero sinceramente que seja muito produtivo este simpósio e que seja um de muitos, porque estes temas não podem deixar de ser discutidos. Nós estamos a falar de nós, das nossas raízes, e isso importa para sabermos o que é que quais os caminhos que nós pretendemos trilhar para sermos uma sociedade mais coesa, mais democrática, mais tolerante, e é importante esta discussão neste contexto. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, esteve também presente na abertura do simpósio, onde aproveitou para dar conta de algumas das intervenções que o município tem levado a cabo na preservação do património industrial ao nível do concelho, começando por referir a importância do Politécnico nesta ação. De forma muito breve, naturalmente, dizer-vos que para nós, para a Câmara Municipal, e para além daquilo que é óbvio e que sempre nestes momentos vamos transmitindo, da importância para nós do Politécnico de forma mais abrangente e, enfim, para Tomar e para a região, e do trabalho que vai produzindo,
Dizer-vos que nesta matéria em concreto, naquilo que tem a ver com, enfim, a conservação e o restauro, para uma cidade, para um concelho como Tomar e também para parte da região, que tem efetivamente enfim, em muitos aspectos, um património histórico, mas também neste aspecto em particular do património industrial, é muito importante, efetivamente, não só refletirmos, mas conseguirmos conservar esse património, que é também identidade, mas que, mais do que memória, queremos e desejamos que seja futuro, porque entendemos que, e cada vez mais, felizmente, isso acontece, os cidadãos locais e visitantes procuram essas identidades, procuram, enfim, indo ao turismo, para ser mais concreto, procuram um turismo com realmente mais qualidade, com mais identidade, como dizia. Efetivamente, Tomar tem uma história industrial que foi muito rica e que foi muito importante para Tomar e para a região, de forma mais abrangente ao longo de 2 séculos, mas particularmente no século XX, em áreas como o papel, como os derivados da madeira, as farinhas, os óleos, a fiação, enfim, noutras vertentes, e infelizmente, mas enfim, são os tempos e a evolução dos tempos, essa era passou, mas é de facto importante conseguirmos manter o mais possível, e nesse aspecto o Instituto Politécnico é também para nós muito importante como parceiro nos trabalhos que vão sendo necessários, conseguir conservar o mais possível dessa memória para que, como dizia, ela possa contribuir para o presente e para o futuro. Temos como principal exemplo e concentração e espaço visitável aquilo que é o nosso Centro Cultural da Levada, com a antiga central elétrica, com a antiga fundição tomarense, já visitáveis, mas também com o último espaço que está ainda a ser trabalhado e que ficará também visitável, da antiga moagem. Espaços efetivamente muito, penso eu, e acho que todos os que visitam, muito, muito interessantes, até porque têm ali alguma, não só maquinaria única e, portanto, também a esse nível muito interessante, mas onde realmente é possível ver, e em alguns casos ver acontecer, como é que realmente aquelas máquinas produziam, como é que trabalhavam e, portanto, como é que, no fundo, também era o trabalho humano em seu torno. E, para além disso, temos conseguido guardar, salvar algum outro património, algum outro espólio de algumas das outras grandes fábricas que entretanto, já não existem, em alguns casos até já não existem fisicamente ou estão muito degradadas, nomeadamente do papel e da fiação. Espólio que temos guardado e que efetivamente ainda precisa de trabalho para que depois possa realmente vir a ser também exposto. Portanto, é de facto uma matéria muito pertinente, com certeza não só para Tomar, naturalmente, mas particularmente para Tomar, e portanto esta reflexão, estes trabalhos são muito importantes, e aquilo que daqui possamos retirar depois para execução prática é para nós muito importante, e será com certeza a primeira de outras iniciativas sempre bem-vindas e naturalmente com a colaboração que o município possa dar e que entendam desejável. Destaque também para a intervenção de Célio Marques, diretor do Tecniarte, Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes, do IPT, que elogiou o trabalho realizado ao longo de 2 anos e que permitiu agora chegar à realização do simpósio. Este encontro que marca realmente o culminar do trabalho, do empenho e do mérito científico e técnico de toda a equipa neste projeto. Obviamente, enquanto diretor do Tecniarte, e já agora também de modo pessoal, tenho de expressar o meu gosto, o meu orgulho em ver os primeiros frutos deste projeto.
E diga-se que são frutos de excelência, a começar pela riqueza dos oradores e das oradoras e dos temas que são trazidos a este simpósio e, obviamente, o outro fruto será o documentário que vamos assistir amanhã, realizado pelo nosso investigador João Luz e que foi produzido pela própria Hermínia Sol e pela Renata Faria Barbosa e que conseguiu, sexta-feira, quinta mesmo, quinta. E conseguiu dar voz e face à história e à memória industrial da nossa cidade de Tomar. Esta é a prova de que a ciência, particularmente as ciências do património, se enriquece quando não se limita aos dogmatismos das fronteiras disciplinares, mas se alarga à comunidade e abraça as artes, neste caso o cinema. E daí também o conceito que ainda há pouco foi aqui referido pelo nosso Presidente da conservação criativa. É claro que não podemos deixar de destacar a colaboração com a prestigiada revista Géoconservation, no qual iremos contribuir para um volume especial. Destacar também o envolvimento regional com a comunidade e o poder local. E, finalmente, a dimensão internacional. Este é um projeto feito em colaboração com a prestigiada instituição de ensino superior suíça Valais Skolova. O Paper Trails, eu poderei dizer que é um dos melhores exemplos daquilo que são os objetivos do nosso Centro de Investigação Tecniarte. O propósito sempre foi, desde o início, reunir investigadores e investigadoras das várias áreas disciplinares em torno do património, como aconteceu neste projeto, em que uma equipa que vai desde as letras à conservação e restauro, à história, ao cinema e muito mais. Foi com este espírito de interdisciplinaridade que também obtivemos a pontuação de muito bom logo na primeira avaliação do Tecniarte. Atrevo-me também a dizer que o Tecniarte traduz muito daquilo que o nosso Instituto Politécnico de Tomar tem para dar. A diversidade e complementariedade das áreas científicas que, juntas, produzem um valor acrescido. Por outro lado, a abertura à comunidade e a abertura ao mundo.